Atenção, atenção, senhores passageiros com destino à terra prometida. Queira passar para a plataforma de subida. Atenção, atenção, ao dono dos trovões, relâmpagos e chuva, que move com a terra e ela se dissolve, alimenta e dá vida a tudo que na terra existe. Quem é que ousaria a igualar-se a ti? Baruch Hashem. Durante este audiobook, eu estarei usando alguns termos e nomes em hebraico. E a seguir, vou mostrar a tradução mais aproximada para a língua portuguesa. Hashem, Deus. Adonai, Deus. Aretz, terra. Avram, Abraão. Aveiró, pecado. Erad, único, Esaf, Esaú. Isbnei Israel, filhos de Israel. Mitzvah, mandamento. Milá, circuncisão. Midrash, ensinamentos e interpretação. Moshe Rabenu, Moisés. Olam Rabá, mundo futuro. Panassá, alimento. Pessa celebra-se em lembrança da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, que ocorreu no dia 14 do mês hebraico Nissan, no ano de 2448 da criação do mundo. Haftarah, leitura da palavra de Hashem. Rivka, Rebeca, Selirihot, preces com pedido de perdão na madrugada. Shemai, escuta. Torá, ensinamento da palavra de Deus. Talmud, significa expondo leis religiosas e civis. Terá, teref, emprestável para o consumo. Teshuvá, arrependimento. Tzadik, justo. Yaakov, Jacó. Yom Kippur, dia do perdão. Isaac, Zemirot, cânticos. Observação. Os mandamentos que Deus verbalizou no princípio para Adão, tempos depois foi dado por manuscrito pelo próprio dedo de Deus para Moshe Rabenu, Moisés. Agradecimento especial ao Criador do mundo pelo entendimento, discernimento e poder assim passar as verdades ocultas, levando saúde e esperança. Essa escrita é o conceito da verdade, de uma simples linguagem, emite uma parte filosófica que atinge o pensamento de muitas pessoas e dão resposta a muitos pensamentos da maneira certa. Antes das críticas, pesquisem escritos baseados no Torá e Taná e vivermos num mundo melhor, pacífico, na aceitação da justiça e da verdade que é Deus único e errado. Bem, nós sabemos que quando chega a hora da salvação da parte de Deus, nada poderá detê-la. Falaremos agora do Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é eterno, porque não acaba, não morre, não se cansa e nem se fadiga. Não foi copulado, é absoluto, tem controle sobre todas as nações, pois tudo que está debaixo de todos os céus é dele. Não posso ficar calada diante de tantas evidências. Deus envia os recursos para a sua libertação. Envia a pessoa certa. Deus enviou Moshe Rabenu, Moisés, ao Egito, e o povo não foi liberto das mãos de Faraó?
Deus prometeu a Moshe e disse: vai, estarei com você em tudo. Moshe Rabenu foi, e Deus manteve com ele em tudo. Moshe Rabenu perguntou para Deus: se alguém me perguntar quem me mandou e qual é o seu nome, assim diz o Criador do mundo: eu sou aquele que sou. Quanto aos Isbnei Israel, assim dirás: eu sou, me enviou a vós. Chegou a hora da salvação para os Isbnei Israel que estavam cativos no Egito, e ninguém pôde detê-la. Faraó, com toda a sua autoridade e poder, nada pôde fazer para deter o povo de Deus. Disse mais a Moshe Rabenu: quanto o tenho libertado, subirás com o meu povo ao monte para adorar-me, e gravarei as minhas leis sobre seus corações. E assim foi. Povo escolhido, viram as obras de Deus através de Moshe Rabenu. Viram de perto, e mesmo vendo todas as maravilhas, operações fantásticas, milagrosas, tiveram suas convicções abaladas. Deus envia recursos para a travessia do Mar Vermelho. Pense bem, como o mar se abriu? Abriu simplesmente? Moshe Rabenu abriu seus braços, olhou para o alto e esperou o milagre que só Leolam Adonai Erad poderia realizar. E o mar recebeu do seu Criador um adicional. Deus enviou um fortíssimo vento que veio do leste e fez que o mar se abrisse e fez-se em duas muralhas, e o mar ficou de pé, abrindo assim espaço para os Isbnei Israel, filhos de Israel, passar. O mar simplesmente não poderia se abrir, mas o seu Criador deu o recurso certo, um adicional. O vento, o mar, depois de cumprir a missão que Deus lhe destinou, voltou a ser o que era antes. E assim sendo, os inimigos que perseguiam Isbnei Israel, filhos de Israel, foram todos mortos. Seus cavalos, cavalheiros, rodas, charretes boiaram. E assim foi. Eu perguntei a Deus como ele abriu o Mar Vermelho. Eu dormi e acordei com a resposta. O povo traiu a Deus. Povo escolhido, viram as obras de Deus de perto, viram as águas se transformarem em sangue, a terra e a água produziram milhares e milhares de rãs, piolhos, moscas, viram o mar se abrir, dando caminho para eles passarem. Viram o dia que houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moshe Rabenu levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Torá, Êxodo 19:16. Mesmo vendo todas as operações poderosas, milagrosas, fantásticas, e mesmo assim, quando Moshe Rabenu subiu ao Monte Sinai para receber de Deus os mandamentos, vendo
os filhos de Israel, que Moshe Rabenu tardava em descer, sentiram medo de não achar o caminho da terra prometida. Havia no meio deles um egípcio que veio com eles do Egito, Datã, e aproveitou a oportunidade, vendo que o povo estava fragilizado e com medo, e induziu Arão a fazer o bezerro de ouro. E o povo aceitou e acreditaram que um Deus poderia indicar o caminho. Já naquela época havia ali um oportunista opositor, enganando o povo e os fazendo acreditar em mentiras. Nos dias de hoje, podemos considerar as mesmas situações do passado que se repetem. Assim diz o Criador do mundo, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós e os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor que há justiça e força. Isaías 44, 24. Assim diz o Criador do mundo, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Eterno, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho esplanhei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Mar, terra, fogo e o vento, será tudo tão de repente que não haverá mais tempo. No dia que se chama hoje, o aqui e agora, vamos reconhecer, glorificar e agradecer que o único que verdadeiramente tem controle sobre os fenômenos da natureza e tudo que acontece é pela sua vontade. Baruch Hashem. Palavras de Moshe Rabenu. A lei e o dever não são coisas que estão fora do nosso alcance. Não se encontra nos céus, nem além do mar. Não terá que ir longe para alcançá-la. Olhai em vós mesmos, interrogai as vossas consciências, e é lá que os encontrareis. Estas coisas estão pertinho de nós, em nossa boca, em nosso coração. Elas se manifestam a quem se dá o trabalho de descobri-las. Torá. Diz que a ciência não se deve procurar nas pessoas cuja vaidade vai até os céus e depassa o oceano. O verdadeiro sábio não conhece o orgulho. Ele sabe muito bem que a ciência e a inteligência não alcançarão jamais o infinito e o absoluto. O conhecimento da lei sagrada só pode residir nas pessoas modestas. Os justos. Se guardares os meus estatutos e os meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Levítico 17, 5. A ciência e a virtude não são privilégios de ninguém, seja este pequeno ou grande, rico ou pobre, israelita ou não, pois que o
versículo diz: o homem viverá por eles. O pagão virtuoso e instruído tem tanto mérito quanto o Kohen Gadol, o sumo sacerdote descendente de Arão. Um sábio, mesmo manzer, espúrio, é mais considerado que o Kohen Gadol, ignorante. No livro dos Salmos 118, 20, está escrito: esta é a porta do Eterno, por ela entrarão os justos. Não diz os sacerdotes ou levitas ou israelitas, entrarão, porém, os justos, sem distinções de raça ou culto. Torá. Yom Kippur. O Talmud interpreta as palavras diante do Eterno. Com isso, não quer dizer que o Kippur anula as falhas do homem contra Deus e não as cometidas contra seus semelhantes, a não ser que repare o mal feito a eles e lhes peça desculpas. Se ofender nosso companheiro, implorai o seu perdão. Se ele vos rechaçar, fazei-o até 3 vezes. Se mesmo assim ele se recusar a perdoar, vós fizestes o nosso dever. O homem que não perdoa quando se lhe pede para fazê-lo é considerado cruel. A grande tarefa: olhar para o céu, a parte espiritual, olhar para a terra, agir, pois Deus precisa de toda ajuda possível. Aprendendo no sofrimento, o homem, estando afastado do seu Criador, vem problemas, sofrimentos, perdas, dor, até a morte eterna. O Criador certamente vê e sabe tudo. Por certo, Ele vê pessoas cativas, enlaçadas, seus lamentos, dores e sofrimentos. Só você poderá reverter a sua história, mudando assim sua atitude mental. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Aí aprendemos, sabemos que Deus é grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão, não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos, do justo não tira os seus olhos, e com pessoas influentes os faz assentar-se para sempre e serão exaltados. Estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. O Todo-Poderoso lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se portaram com soberba. O ser soberbo é uma transgressão da lei do nosso Criador. Um ser arrogante torna-se intransigente, não aceita as críticas que lhe surgem, pois as mesmas são construtivas para tornarmos bem melhores. Nas críticas, podemos nos ver melhor e são construtivas. O ser humilde é uma virtude que nos traz a benevolência de Deus. Aí então Deus abre-lhe os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se converta da sua iniquidade. E se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão sem entender nada. Os maus de coração permitem que seus corações fiquem cheios de ira. Agrilhoados por Deus, não clamam por socorro, perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Jó 36:14. No entanto,
Deus abre os seus ouvidos ao aflito e tira-lhes das falses da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as suas iguarias da sua mesa seriam cheias de nutrimentos. Dai ouvidos aos trovões, porque ele é a voz de Deus. Sobre isto treme o meu coração e salta do seu lugar. Shema, escuta. Dai ouvido ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago. Com sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Jó 37, 2-5. Ainda hoje tudo funciona perfeitamente. Tudo lhe obedece: astros, céus, terra, mar, o vento, o fogo, vulcões, chuva. Todo o seu poder produz. A chuva e o aguaceiro, sede forte. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? E as nuvens derramam-se em chuvisco, e a chuva cai sobre a multidão humana, e com ela alimenta tudo que tem vida na terra, dando-lhe comida abundante. Baruch Hashem. Deus justo. Acharás que é justo dizer: maior é a minha verdade do que a verdade de Deus? Observa atentamente para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se você peca, que mal causa as nuvens? Multiplica-se as suas transgressões? Que mal você faz às nuvens? Nem bem nem mal. Se fores justo, o que recebe as nuvens de suas mãos? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem, como a ti. Mesmo a tua bondade dá proveito àqueles que você ama. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro, clamam por Deus, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvores durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamamos e Ele não nos responde, é por causa da arrogância. Gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que pensem que Deus não nos vê, as nossas causas estão diante dele. Muitos pensamentos que acreditam que Deus não pune e nem faz caso de nossas transgressões, abrindo a boca de qualquer maneira com palavras vãs, amontoando frases de ignorantes. Deus pergunta ao homem: sabes tu as ordenanças dos céus? Podes tu, homem, estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram? Homem, tu pode ordenar os relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Então, as nuvens, seguindo o rumo que Deus dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Shemai, escuta. Povos, inclina os seus ouvidos a isto, para considerar as maravilhas de Deus, o Criador do tudo, o Todo-Poderoso, aquele que não foi copulado, é absoluto e tem domínio sobre tudo. Sopro de Deus. Pelo sopro de Deus se dá a geada,
e as largas águas se congelam. Também de umidade carregam densas nuvens que aspergem os relâmpagos, e a água fica dura como a pedra, e a superfície das profundezas se tornam compactas. Quem denigrir as minhas palavras ficará impune? Quem é este que escurece a verdade, os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Disse Deus: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas da terra, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam e rejubilava todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus nuvens por vestidura, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse para o mar: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Mas se Deus ordenar para o mar que saia do seu lugar para abater as nações, o mar obedece e sai. Caminho da luz. Homem, acaso entrou nos depósitos da neve e vistes o tesouro da saraiva que eu retenho para o dia da angústia? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Madrugada. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada e fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e destas fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como um barro debaixo do selo. Uma verdade: dos homens perversos e maus, a luz de Deus se desviam. Porventura foi revelado ao homem as portas da morte? O que você sabe da morte? Apenas sabes que vai morrer. Alguém já viu as portas da região tenebrosa? De repente morrem. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Jó 34:20. 7 estrelo. Poderá o homem atar as cadeias do 7 estrelo? Como nascem as árvores? Quem abriu regos para o aguaceiro passar, fazendo caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, para matar a sede da terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Para e pensa: as matas, grandes matas verdes, que nenhum mortal plantou, mas sim o poder do Criador. Baruch Hashem. Quando cai a tempestade, a chuva faz caminhos e os relâmpagos se entrelaçam e faz acontecer a vegetação. Há tantas coisas que nós não sabemos, só o poder do Todo-Poderoso. Baruch Hashem. As pedras. Ou quem deu entendimento ao meteoro? Existe algum mortal que pode fazer isso? Só o único, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o que pode fazer tudo. Ele é o tudo. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco? Ou
guiar a ursa com seus filhos. Jó 38:32. Baruch Hashem. Avestruz. O avestruz bate alegre as suas asas. Acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. Se esquece de que algum pé os pode esmagar, pisá-los os animais do campo. Trata seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando dá um salto e se levantar para correr, ri-se do cavalo e do cavalheiro. Nos dias atuais, os pais, mesmo tendo o entendimento humano, agem como animais. Mamãe avestruz, papai avestruz. Qual o motivo? Águia. É pelo seu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali ela descobre a sua presa e os seus olhos avistam de longe. Seus filhos chupam o sangue. Onde há mortos, ela ali está. Falcão. Homem, será que é pela sua inteligência que o falcão voa, estendendo as asas para o sul? Discurso. O Todo-Poderoso fez um grande discurso com Jó, mostrando-lhe seus feitos, seu poder, e tudo ficou manifesto. Há tanta coisa que o homem ignora, sendo nós uma faísca. A opção mais correta é reunir a nossa frequência mental com o Criador, perguntando a Ele tudo o que queremos saber. Você pergunta e Ele ouve. Você dorme e acorda com a resposta. Se não entender, aguarde. Procure ler Livro dos Sábios. Tente ajustar sua frequência. Disse mais o Todo-Poderoso a um homem: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argueia a Deus, que responda. A resposta de um homem humilde: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó viu Deus. Deus convence o homem à sua ignorância. Deus perguntou a um homem do meio de um redemoinho. Jó 40:6. A resposta do Todo-Poderoso para Jó. Então Hashem, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira. Atenta para o todo soberbo e mata. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calça os pés, os perversos, do seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dê vitória. Disse mais o Todo-Poderoso a Jó: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o
o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu de espada? Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da cana. Os lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se o rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Quando o hipopótamo abre a sua boca para atacar em sua defesa, quando fecha, é como 825 quilos de força. Deus o criou com força total nos seus músculos do seu corpo e na sua boca. Deus criou o homem com força total em seu cérebro, força para realizar o que quiser. Inteligência para o nosso mundo tão evoluído. Muitos não sabem, desconhecem nossa força interior. Dentro de nós existe uma força infinita. Crocodilo. Podes tu, com um anzol, apanhar um crocodilo ou lhe travar a sua língua com uma corda? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou juntar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso você o fará muitas súplicas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Acaso os teus sócios negociarão com ele? Ou repartirás em pedaços e venderás aos mercadores? Põe as mãos sobre ele, lembre-se da luta e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em nossa esperança. Ninguém há tão ousado e corajoso que se atreva a despertá-lo. Assim diz o Criador do mundo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, não me calarei. Assim diz o Todo-Poderoso. Não me calarei a respeito dos meus membros, nem da sua grande força e a graça da sua compostura. Quem abrirá as vestes do seu dorso? Quem abrirá as portas do seu rosto? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo. As ajunta a tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, adere entre si e não pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede o fumo, como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca saem chamas, chamas de fogo. No seu pescoço reside a força, e diante dela solta o desespero. Suas partes carnudas são pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra. Levantando-se ele, tremem-se os valentes. Quando irrompe, ficam
ficam como fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, dardo ou flecha. Para ele, o ferro se lhe tornam em restolhos. Os porretes atirados são para ele palha. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, que arraste-se sobre a lama, como um instrumento de debulhar. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter-se encanecido. Na terra, não há ninguém igual a ele, pois ele foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. O homem que viu e ouviu essas palavras disse em Jó 42, 2 e 6: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho e a verdade? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, e tu me perguntarás, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo com o rosto no pó. Jó 42, 6. Seu domínio existe. Porque assim como desce as chuvas e as neves dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem e a façam brotar a erva, para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Restaurando a sorte de Jó. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou a sorte de Jó. Só Deus pode mudar a nossa sorte. Muitos conhecem a história de Jó e traduz ou entende como a paciência de Jó. Será? Todo o sofrimento de Jó, ver seus filhos mortos, sua riqueza acabar, seu corpo com úlceras, vermes coçantes, ele foi digno de ver e ouvir o que viu. Conclusão: foi aprovado. Jó deixou para os seus descendentes conhecimento real e verdadeiro sobre tudo do mundo, trazendo a lembrança aos terráqueos o porquê, o sentido de cada coisa que Deus criou. Compreensão para coisas que não se sabem, meditação para as coisas que se leem. Haverá o dia em que todas as religiões falsas serão extirpadas da face da terra. Ele é o dono de tudo. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, mas ninguém percebe, ninguém vê, ninguém entende. Vamos parar e pensar. Hoje, o aqui e agora. Pense Deus, dando honra àquele que por direito merece, trazendo a lembrança dos humanos o porquê, o sentido de cada coisa que Ele criou. Toda honra e toda glória pertence ao Criador do mundo. Tudo é de Deus. Obrigado, Deus. É simples viver. Vida. Simplesmente vida. Nossos patriarcas. Você sabia que a família de Abraão Avino, Avram, era das mais importantes na corte do rei Nimrod, em Ur, nos caldeus da Babilônia? Foi Terá, filho de Nahor, um tetraneto de Éver. Terá tinha 3 filhos: Avram, Nahor, Arã. Arã gerou a Ló, sobrinho de Abraão. O nascimento de Abraão Avino. Na noite anterior,
do nascimento de Abraão Avino, os astrólogos do rei Nimrod se reuniram na casa de Tera, pai de Abraão. Olhando para o céu estrelado, eles viram nas constelações que uma criança recém-nascida viria a ser o chefe e pai de uma poderosa nação. A descoberta foi comunicada ao rei Nimrod, que teve medo que a nova estrela pudesse apagar a sua. O rei Nimrod pediu a Tera que trouxesse o recém-nascido ao palácio para ser morto. Tera, pai de Abraão, tentou convencer o rei Nimrod a não fazê-lo, mas não conseguiu. Arriscando sua própria vida e de toda a sua família, ele trocou a criança, seu filho, pelo filho de um servo nascido no mesmo dia que Abraão nasceu. O recém-nascido foi levado ao rei Nimrod, que não desconfiou de nada e matou a criança com suas próprias mãos. Terá, pai de Abraão, manteve seu filho oculto numa gruta até os 10 anos de idade. Como Abraão Avino descobriu o verdadeiro Deus. Abraão Avino, Avram, reconhece Deus através do raciocínio. O menino Abraão tinha visto o sol, a lua e as estrelas indo e vindo, cada qual no seu próprio tempo. Abraão tinha notado que o sol dava lugar à lua, apesar de sua grande força, e a lua dava lugar ao sol pela manhã. E assim, Abraão, um menino de 10 anos de idade, deduziu que deveria haver uma força quem os havia criado e obedecia suas funções a todo tempo. Então Deus fez-se conhecer a Abraão, ensinou-lhe a maneira certa de viver. Nenhum ser humano ensinou ao menino a existência divina. Abraão foi para a casa de Noar e Shem. Ali ficou durante muitos anos para estudar. Ele aprendeu a servir a Deus. O rei Nimrod esqueceu-se completamente da ameaça da nova estrela que seus astrólogos haviam predito. Terá, por sua fidelidade, foi muito bem recompensado. Recebeu muitas honras em altas do que ele tinha antes. Terá era esperto, corajoso, e o rei Nimrod ouvia seus conselhos nos assuntos de estado. Desde quando Abraão aprendeu a reconhecer o verdadeiro Deus, Hashem, ele passou a desprezar a adoração dos ídolos dos povos à sua volta. E assim, Abraão pensou inteligentemente um plano e decidiu fazer de tudo o que pudesse para destruir a crença na adoração de estátuas. Nessa época, ele já estava morando com seu pai. Terá tinha um local para os seus ídolos, e os povos idólatras iam lá para fazer os pedidos e levar suas oferendas. Abraão decidiu falar com todos os visitantes da casa de seu pai e convenceu a muitos de que a sua crença em imagem eram falsas e tolas. Abraão também falou a seu pai, mas Terá se recusava a ouvi-lo. Um dia, Abraão pegou um martelo e destruiu todos os ídolos de seu pai, menos a estátua ídolo maior. Essa ele deixou intacta. Quando Terá chegou e viu seus ídolos despedaçados e espalhados pelo chão, ficou indignado e culpou a Abraão. Mas ele disse ao seu pai que o ídolo maior havia matado todos os outros numa briga por causa de uma oferenda que lhes fora trazida. Terá, aborrecido, exclamou que tal coisa era impossível, uma vez que ídolos não podem brigar ou lutar. Então Terá percebeu que o seu filho o havia induzido a admitir que os ídolos feitos de pedra, madeira e gesso não podiam nem mesmo se mover, quem dirá falar. E ficou muito irado, tão irado que esqueceu que um dia ele havia enganado o rei Nimrod para preservar a vida de seu filho.
Ele foi ao rei Nimrod e contou a irreverência de seu filho para com os deuses. O rei Nimrod mandou prender a Abraão e o condenou pela morte pelo fogo. Uma multidão de pessoas juntou-se para ver o filho do príncipe Terá ser queimado vivo por desrespeito aos deuses. Mas Abraão não ficou calado e nem sentiu medo quando foi levado à presença do rei. Corajosamente, Abraão acusou o rei Nimrod de seduzir seu povo ao estado de idolatria da geração de antes do dilúvio. Quando Abraão foi condenado a morrer pelo fogo, ele falou diante da corte que o rei Nimrod não tinha poder contra a vontade de Deus. O fogo não podia feri-lo se Deus não o quisesse, pois se Deus deu ao fogo o poder de queimar, também poderia tirar-lhe esse poder. Seu corajoso falar se espalhou por todo o país, e todos que o ouviram ficaram ansiosos por descobrir se Abraão estava certo ou errado. Abraão foi jogado dentro de um forno em chamas, mas Deus estava com Abraão e o fogo não o tocou. Abraão caminhava no meio das chamas, sem que nem mesmo um fio de seus cabelos fosse chamuscados. As pessoas se espantaram no que viram os seus olhos. O próprio rei Nimrod admitiu que a Abraão houvesse falado a verdade e que ele era um homem de Deus, e ordenou que Abraão saísse do fogo. O rei Nimrod presenteou Abraão com muitos presentes e o mandou de volta para a casa de seu pai. Mas Abraão não foi sozinho. Com ele foram 100 homens de descendência nobre, entre eles Eliezer de Damasco, que mais tarde tornou-se o mais fiel servo de Abraão. O desejo dos que foram com Abraão era aprender dele o conhecimento do verdadeiro Deus. Abraão casou-se com Sarai, filha de Terá, com outra mulher, sua meia-irmã. Abraão viveu com Terá até que o rei Nimrod, aborrecido por perder muitos dos que os seguiam, mandou chamar a Abraão, desta vez com a intenção de matá-lo secretamente. Mas Abraão ficou sabendo do seu plano em tempo, escapou para a casa de Noé, onde havia vivido na sua adolescência. Terá, seu pai, o seguiu e juntos foram para Harã, da Mesopotâmia. Mas os povos daquela cidade não adoravam a Deus, adoravam todos os tipos de ídolos. Foi aqui que Deus apareceu para Abraão e viu que Abraão era o único justo. E disse Deus a Abraão Avino: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e seja uma bênção. Dentro do meu próprio raciocínio, consegui compreender e visibilizar o verdadeiro significado das informações que foram passadas através dos livros de nossos sábios. Abraão foi provado e aprovado por Deus por muitas vezes. A primeira prova de Abraão encontramos neste relato, trazendo conhecimentos a todos de como descobriu o verdadeiro Deus através do sol, da lua e das estrelas. Produto do meio que Abraão jovem vivia, cujo rei Nimrod era o pai do paganismo, adorador de imagens e esculturas. Na Torá, em Êxodo 20, está escrito: então disse Deus todas essas palavras: eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas de debaixo da terra. Não as adorarás,
nem lhes darás culto, porque eu sou Deus, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Temos neste relato a perfeita vontade do Criador para toda a humanidade. Não devemos nos deixar enganar pelas instituições e suas ramificações criadas ao longo dos anos, dizendo que todos os caminhos nos levam a Deus. Devemos nos certificar se é real, assim como Abraão, através do seu raciocínio. Deus achou graça no menino de 10 anos, pela sua sabedoria, inteligência, sua capacidade de identificar coisas ocultas que muitos não viam, não observavam. Antes de Abraão, houveram núcleos isolados que permaneciam fiéis ao monoteísmo. Enoque, Gênesis 22. Noé foi monoteísta. Encontramos a Melquisedeque, rei de Jerusalém, o qual era considerado sacerdote do Deus Supremo. Porém, Abraão tinha algo mais que todos eles. A sua revolução contra o paganismo abriu à humanidade novos horizontes e proporcionou-lhe sagrados ideais. O patriarca Abraão recebeu sobre si a sagrada missão destinada a marcar o desenvolvimento do mundo das ideias e fundar as bases da crença no Deus único, aceitando de bom grado os sacrifícios que a sua nobre carreira lhe impunha, e por isso Abraão passou a ser o pai do monoteísmo. Avrão, e seu filho Isaque, Abraão, Avrão, Jacó e Iacov. A qualidade do patriarca Abraão, a hospitalidade foi uma das virtudes mais praticadas nos países do Oriente. A mais bela qualidade do patriarca Abraão, ei-lo esperando à porta da sua tenda, o viajante cansado, para convidá-lo a restaurar suas forças. 6 são as virtudes pelas quais o homem que as pratica recebe a recompensa neste mundo, e outra maior na vida eterna são essas: o estudo da Torá, concentração durante a reza, a hospitalidade, a instrução e educação dos filhos, visitar uma pessoa doente, a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência. Deixe sempre seu coração aberto para ajudar mesmo um malvado. Pode transformar-se em um anjo igual aos que apareceram a Abraão. Midrash. Abraão, de todas as raças que existem no mundo, um jovem descobriu Deus. Abraão cresceu e passou os ensinamentos para seu filho Isaque, que passou para Jacó e Esaú. E daí por diante o povo de Deus foi se multiplicando, se fortificando, mantendo firmes suas convicções no único Deus verdadeiro, Leolam Adonai Erad, o Eterno é único. Tornaram-se riquíssimos, prósperos, antes fracos, seguindo de fortalezas, e a obediência aos mandamentos de Deus os fez poderosos. As leis de Deus quanto à alimentação eram respeitadas inteligentemente. Só comiam o que Deus deixou escrito, o que se pode comer e o que não pode comer.
tornaram-se homens e mulheres fortes, sadios e de grande beleza. Sara, a esposa de Abraão, aos 90 anos era muito bonita, toda perfeita. Abraão temia sua morte pela sua beleza. Alimentação kasher, uma mesa de nutrimentos. Não comiam gorduras, coisas terefe, alimentos impuros, para não estragar o maquinismo dos seus corpos. As mulheres eram belas e formosas, encantavam a todos, comiam alimentos puros e saudáveis, não comiam demais. Naquele tempo, não tinham médicos, hospitais ou operação. O segredo deles, para a sua boa aparência e saúde, era a sua alimentação. Seus corpos eram perfeitos. Sara, esposa de Abraão, com 90 anos foi mãe. Abraão, com 100 anos, foi pai de Isaac. O ser hipertenso, abdômen avolumado, gorduras localizadas, não são as características de um povo obediente em sua alimentação kasher. O sangue é vínculo da vida. Ele circula em todo o nosso corpo. Sua saúde depende de um sangue bom e puro. Há pessoas que destroem a si mesmo por sua fome. A incredibilidade às leis da saúde. Através da fome, Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. O resultado final é deformação corporal, doenças vasculares, estando ainda vivo e os germes comendo seus órgãos e levando à morte com dor. Morrer farto de dias e feliz é uma bênção de Deus. Cumpriu sua missão na terra, deixando exemplos, um memorial de fé em Deus e de saúde. Manual de instrução do corpo, Levítico 11, Torá. O que pode comer e o que não pode. Se comer o que não pode, seu sangue fica impuro e propício às inúmeras enfermidades. Após a descoberta dos pitomaínas e dos leucomaínas por A. Gantier, foi comprovado que estes produtos mórbidos se formam facilmente nos cadáveres e nos casos terefa. Animal dilacerado, avariado, que tem uma ferida ou se acha atacado de uma enfermidade grave, constituindo uma causa de enfermidade para o consumidor, podendo ocasionar até a morte. Foi comprovado igualmente que a semente que já teve contato com a água contaminada tende a absorver toxinas. Torá 195. A interdição dos animais e alimentos pela Torá tem um duplo caráter de higiene, pureza moral dos indivíduos. Atribuir a estas o primeiro caráter somente é fazer da Sagrada Escritura um manual de saúde. A concepção moderna sobre a vida psíquica está perfeitamente de acordo com o Talmud, que vê nestas prescrições principalmente um motivo de pureza moral. Fareis reparação entre os animais puros e impuros, e não fareis das vossas almas abominação por causa de animais ou de aves ou de tudo que sai da terra, do que se arrasta, assim diz o Eterno. Coisas que apartei de vós como impuras. Sereis para mim santos, porque eu, o Eterno, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Levítico 20, 26 e 27. Por consequente, essas são as leis que preservaram a raça israelita através dos séculos e contribuíram para a sua elevação moral e espiritual. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela habitavam antes de nós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a contaminado.
enchendo-os de vermes mortíferos, assim como vomitou os que praticaram estas coisas antes de vós. Assim diz Deus: todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Milhares estão sendo eliminados da terra pela ordem de Deus, através dos tsunamis, maremotos, terremotos e muitas catástrofes que vemos quase diariamente na TV. Os grandes mares permanecem em seu lugar, mas pela ordem de Deus eles saem. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Eterno, vosso Deus, único Deus. Assim diz o Criador do mundo. Há pessoas que na hora da aflição vão correndo para o Salmo 91. Eu pergunto, quem criou o Salmo 91? Moshe Rabbeinu, Moisés, criou o Salmo 91, inspirado por Deus. Deus deu a ele o Salmo 91, deu para Moisés. No entanto, Deus não tem nenhuma glória. Ninguém dá glórias a Deus e Deus é que por direito merece. E muitas pessoas que não conhecem os mandamentos de Deus e nem se interessam em conhecê-los. Sobre a sombra do Altíssimo, Salmo de Moshe Rabbeinu. Na noite que a morte entrou para bater os primogênitos do Egito, Moshe Rabbeinu, reunido com seus familiares, orava o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos darão ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei contigo, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vida, simplesmente vida. O objetivo é transmitir para todas as pessoas esperança, ânimo, força, saúde, para um viver alegre e feliz ao mudarmos a maneira de viver, mudando assim sua atitude mental. Vida, simplesmente vida. Viver é uma bênção, acordar é outra bênção. O começo de todas as coisas é estar vivo. Vamos parar, pensar, refletir e mudar assim nossa atitude mental. E com a ajuda de Deus e de nossa força de vontade, seremos assim transformados. Meditação. Eterno Deus,
louvamos o teu nome pela bondade que nos tem tratado, por nos haveres guardado em vida até aqui, por nos haveres dado a esperança de viver novamente. Ajuda-nos, ó Eterno, a perceber todas as coisas que por Ti foram criadas e que possamos assim atribuir os requisitos visíveis de Deus, assim como seu eterno poder, sua divindade, que claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Das pessoas que não percebem isso, vamos juntos perceber agora. Tendo conhecimento que todas as coisas foram criadas por Deus, não o glorificam e nem lhe dão glórias, que é o louvor, um reconhecimento e agradecimento, uma meditação diária com sensibilidade a nível espiritual. Adoração sincera ao único e verdadeiro Criador de tudo. A importância de reverenciar a Deus e ao próximo, vendo em cada pessoa nós mesmos. Aí então começaremos a ver o céu. Vamos perceber juntos as coisas que por Deus foram criadas? Não há outro Criador, só Ele pode criar. Ele é o tudo de todos. Obrigado, Eterno, por minha existência. Obrigado, Papai. Obrigado, Mamãe. Através do seu amor eu vim a existir. Obrigado pela terra que piso, pelo ar que respiro, pela água que bebo, pelo sol que ilumina toda a face da terra. Obrigado, Eterno, por poder perceber a função maravilhosa dos meus 5 sentidos, assim como o olfato, no qual penetra o ar, que é a vida de Deus. Também sentir o perfume das flores, o aroma dos campos, o cheiro da terra quando a chuva cai. Obrigado, Eterno, pela visão. Posso ver o céu azul, a noite estrelada, as plantas, as flores, árvores frutíferas, árvores floridas, os pássaros, os animais domésticos, os animais selvagens, os répteis da terra. Posso ver as pessoas, cada uma delas com um rosto, voz, pensamentos, impressão digital, cada uma delas diferente uma das outras. Obrigado, Eterno, por poder perceber isso. Obrigado, Eterno, pela audição. Posso ouvir a minha voz, a voz das pessoas, o canto dos pássaros, o barulho das águas, um canto musical, a melodia, cada uma delas diferente umas das outras, o sorriso de uma criança. Obrigado, Eterno, por poder falar, por poder apreciar os sabores. Obrigado, Eterno, pelo tato, posso sentir, tocar, apalpar. Obrigado, Eterno. Esse conhecimento, Deus, é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me escondo nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar as tuas mãos. Salmo 139, 7. As evidências diante dos nossos olhos. Deus, com seu infinito amor, está dando chance a todas as pessoas para se renovarem e mudarem sua atitude mental. Ainda hoje, assim diz o Todo-Poderoso. Mas o coração do povo está despercebido, sem sensibilidade a nível espiritual, não agradecido, usando os 5 sentidos para os prazeres que militam na carne, pois mudaram a glória de Deus em mentiras, adorando e servindo ao mundo em lugar do Criador. Por essa razão,
Deus entregou tais homens à imundícia pelos erros dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, no qual é bendito eternamente. Por causa dos seus erros, se entregaram às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhante aos homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A ira de Deus se revela do céu contra toda criatura que muda a verdade de Deus em mentira. Não sabeis que sois santuário de Deus e que a vida de Deus habita em vós? Se alguém destruir o corpo, está destruindo a si próprio. Não temos direito de destruir o nosso corpo da maneira com que nos alimentamos, da maneira que nossa atitude mental nos conduz. Deus, em seu infinito amor, nos deu um corpo de acordo com a sua vontade. O povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Essa é a razão porque muitos sofrem e estão enfermos. Ao olhar pela janela, vemos a luz do dia e o processo da fotossíntese através das árvores, consumindo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Com isso, vemos o amor de Deus, presença de Deus, dando chance aos homens ao mudarem sua atitude mental. Como nós usamos nossos olhos, ouvidos, voz, mãos, narinas e os nossos pensamentos. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Somos de Deus. Tudo é de Deus. Vamos mudar, transformando-nos em criaturas sensatas e obedientes. Hoje, o aqui e agora. Não importa o que passou. Assim diz o Todo-Poderoso. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdias, e dos seus erros jamais me lembrarei. Assim diz o Todo-Poderoso. Não temos forças suficientes de seguir e não errar mais, mas cremos no amor de Deus. Pedimos a Ele para refletir a sua luz e despertar o nosso Deus interior. Dentro de nós existe uma força infinita que muitas pessoas desconhecem. Desperto a força interior que está alojada no profundo do meu ser. Manifesta e me traga a alegria saudável e pura de viver por nosso Baruch Hashem. Obrigado, Deus. É simples viver vida, simplesmente vida. Sem techuvá não há perdão, arrependimento. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho traidor. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Porém tu, Eterno, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Eterno, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Eterno me sustenta. Não tenho medo dos milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Eterno. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixo a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os seus dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Confiança em Deus na angústia. Salmo 4.
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os homens, até quando tornareis a minha glória em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Eterno separou para si todo o que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar por ele. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Eterno. Há muitos que dizem: quem nos mostrará o bem? Eterno, levanta sobre nós a sua luz do seu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicava o cereal e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Eterno, me fazes repousar em segurança. Baruch Hashem. Proteção contra as más pessoas. Salmo 5. Dai ouvido, Eterno, às minhas palavras. Acode ao meu gemido. Escuta, meu Rei, meu Deus, a minha voz que te clama, pois a ti é que eu imploro. De manhã, Eterno, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade da maldade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua vista. Aborrece a todos que praticam a maldade. Tu destrói os que proferem a mentira. O Eterno abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei em tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Eterno, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. No seu íntimo é todo crime. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpado, ó Eterno, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que te amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas com a sua benevolência. Davi recorre à misericórdia de Deus. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão debilitados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te. Livra-me, minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvores? Estou cansado de tanto sofrer. Todas as noites faço nadar o meu leito com as minhas lágrimas. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticam a maldade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vergonha. Oração por auxílio divino. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu,
em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e em ti espero todos os dias. Lembra-te, Eterno, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da minha mocidade, e nem de minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Eterno. Bom e reto é o Eterno, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Eterno, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Eterno é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Eterno, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel de todas as suas tribulações, e assim seja. Baruch Hashem. Surpreendente discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O senhor Netanyahu disse: apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas. Há 60 anos não tínhamos país ou exército. Apenas algumas horas após a sua criação, 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. O Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, o Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. País que as Nações Unidas nos deram foi apenas 65% de deserto. O país não era nada. 35 anos atrás, nós lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio, e nós o varremos. Sim, em 6 dias, lutamos contra várias coalizões de países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas, e sempre os derrotamos. Hoje, nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, um estado cuja economia exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, IBM desenvolvem produtos para todos. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisas médicas.
Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores, legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os Estados Unidos, que tem 320 milhões de habitantes. A Rússia, que tem 250 milhões. A China, com 1,4 bilhões. Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões. Esses são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família de potências nucleares com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Apenas 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e desesperados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas que quer nos assustar? Nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada. Não vamos esquecer do que isto significa. Nós sobrevivemos a Faraó, aos gregos, aos romanos. Nós sobrevivemos à Inquisição da Espanha e dos massacres da Rússia, a Hitler, aos alemães, ao Holocausto, aos exércitos de 7 países árabes. Nós sobrevivemos a Saddam e continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje. Pense em qualquer outro momento da história da humanidade. Pense nisso. Para nós, o povo judeu, a situação nunca foi a melhor. Nós vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existem mais e nós ainda vivemos. O Egito, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos. Alguém fala latim hoje em dia? E o Terceiro Reich? Olhem para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito. Nós ainda estamos aqui e nós falamos a mesma língua, antes e agora. Os árabes ainda não sabem disso, mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos nossa identidade, nós seremos para sempre. Então, pedimos desculpas por não preocuparmos, por não chorarmos, por não termos medo. As coisas estão bem por aqui. Certamente, elas poderiam ser melhores. No entanto, não acredite na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo, as pessoas estão saindo para ver seus amigos. Sim, a nossa moral é baixa. Por quê? Só porque lamentamos nossos mortos, enquanto outros se regozijam no sangue derramado. E por isso que vamos vencer no final. Ele nunca dorme e nunca dormirá, o guardião de Israel, Hashem, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Encaminhe esse discurso para toda a comunidade, para todas as pessoas em todo o mundo. Eles são parte de nossa força. Compartilhe com todos os seus amigos para reiterar essa verdade de que Deus, o Todo-Poderoso, Yahvé, cuida e sempre cuidará de Israel. É impossível não se emocionar. Baruch Hashem. Hoje sinto-me muito feliz e realizada por estar cumprindo a missão que me foi dada pelo autor da criação há 23 anos atrás. Levei tempo para que as vendas dos meus olhos caíssem e eu entendesse que não estava louca e que todas as experiências com o Eterno eram reais. Sinto-me hoje mais do que nunca preparada para tantos quais sejam os desígnios do meu Pai.
na sua hora, na sua vontade. E assim seja. Baruch Hashem.